Olá, caros. Bom, nós estamos iniciando um novo assunto, né? Tarifação de energia elétrica. É um assunto bem interessante, né? Onde a gente vai ver as principais modalidades, como é que são compostas, né, as contas de energia dos consumidores do grupo A, certo? Que é o objeto principal da nossa disciplina. E a ideia é que ao final destas aulas, né, a gente deve levar umas 3 aulas, a gente vai fazer alguns exercícios. Ao final vocês sejam capazes de saber, a partir de uma conta de energia de um consumidor do grupo A, como foi composta esta conta, certo? E aí a gente vai começar com algumas definições, né? Classificação dos consumidores. Então diz que os consumidores de energia são classificados pelo nível de tensão, né, em que são atendidos. Eles podem ser divididos em 3 categorias. Consumidores do grupo A com tarifação convencional e consumidores do grupo A com tarifação ouro sazonal. E os consumidores do grupo B. Okay? Mais tarde a gente vai fazer algumas ponderações com relação a essa divisão, tá? Existem alguns casos especiais no grupo B, onde você pode ter tarifação diferenciada também, mas isso é uma exceção, então a gente vai pontuar quando for o momento certo. Nessa aula de hoje a gente ainda faz essa ponderação. Bom, então consumidores do grupo A corresponde ao grupamento composto de unidades consumidoras com tensão de fornecimento igual ou superior a 2,3 kV, ou ainda atendidas em tensão inferior a 2,3 kV a partir do sistema subterrâneo de distribuição. Então, quando a gente for classificar os consumidores do grupo A, vocês vão ver que dentro do grupo A existem 6 subgrupos, inclusive um deles é o subgrupo de sistema de distribuição subterrânea, certo? Fornecimento de energia. Bom, já de cara estou mostrando aqui, né, esses subgrupos. Então nós temos A1, A2, A3, A3A, A4 e AS. Né? Esse AS é justamente tensão de fornecimento subterrânea. Né? Tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, atendida a partir do sistema subterrâneo de distribuição. E é faturada neste grupo em caráter opcional. Mas do A4 para o A1, então a classe de tensão vai aumentando. Então o A4 são aqueles consumidores entre 2,3 kV e 25 kV, entre 30 e 44 kV A3A, 69 kV A3, entre 88 e 138 kV A2 e acima de 230 kV A1, certo? Então nós estaremos trabalhando aqui no A4, porque o fornecimento da energia para o nosso empreendimento, para a nossa unidade consumidora, é igual a 3,8 kV, certo? 3,8 kV, então estamos aqui fazendo parte do subgrupo A4. Muito bem. E aí, dentro dos subgrupos, né, eu vou agora me ater por enquanto, né, subgrupo A, que é basicamente o que a gente vai estudar nesse curso. Tá? De repente eu posso fazer alguma ponderação com relação ao grupo B, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a gente vai concentrar agora um pouquinho mais no grupo A. Então diz o seguinte, ele é subdividido nos subgrupos apresentados nessa tabela, né, que eu já mostrei no slide anterior. Ele é caracterizado pela estruturação tarifária binômia, tá certo? Então os consumidores são cobrados tanto pela demanda quanto pela energia ativa que consomem. Então
tanto demanda quanto consumo. Ok? Então, eu vou ser cobrado pelo que eu consumo de energia, como um consumidor do grupo B, por exemplo, mas eu também serei cobrado pela demanda, ou seja, por aquela quantidade de potência ativa que eu contrato, tá certo? No caso, a concessionária, para que ela disponibilize, independente de qualquer coisa, para mim. Tá? Então, isso aí é fixado e é firmado em contrato. Okay? Contrato de fornecimento de energia. Então, no contrato vai estar lá no contrato estabelecido, tá certo? O valor da demanda contratada. Então, eu sou cobrado tanto pela demanda quanto pelo consumo. E aí, quando isso ocorre, você diz que a tarifação é binômia. Tá? O consumidor é cobrado tanto pela demanda quanto pelo consumo. Além da tarifação imposta por baixo fator de potência, ou seja, então, se eu tiver um fator de potência inferior a 0,92 indutivo ou capacitivo, certo? Eu também serei penalizado. Eu serei cobrado, certo? Como uma espécie de multa. A gente vai ver como é que esses valores são calculados, né, neste curso. Então, todas essas questões são bastante diferentes de um consumidor, né, do grupo B, por exemplo. Consumidor residencial do grupo B. Ele nem é cobrado por baixo fator de potência e também não é cobrado pela demanda. Somente é cobrado pelo que ele consome. É claro que os consumidores do grupo B existe também para esses consumidores as bandeiras tarifárias, mas é algo completamente diferente disso aqui. A gente vai entrar nesse assunto mais tarde, tá? Então, consumidor do grupo A, tarifação binômia, certo? É cobrado tanto pela demanda quanto pelo consumo. E também ele é multado caso o fator de potência seja inferior a 0,92 indutivo ou capacitivo. Bom, então, tarifação convencional binômia. Sou cobrado tanto pela demanda quanto pelo consumo. Existem algumas modalidades, né? Uma delas é a convencional, a outra é a ouro sazonal. A gente vai ver quais as diferenças. Vamos começar pela modalidade convencional. Então, tarifa convencional. Sempre binômio. Tanto faz uma quanto outra, elas são binômias, certo? Só que, para a modalidade ouro sazonal, nós temos o maior detalhamento. Isso aqui é muito simples. Tarifação convencional é muito simples. Ela é binômia, então eu vou ser cobrado em tarifa única pela demanda, independente do horário do dia, e vou ser cobrado também pelo consumo, a partir de também uma tarifa única, independentemente do horário do dia, certo? Coisa que não ocorre lá na modalidade ouro sazonal. Então, tarifa convencional, ela é binômia, então eu sou cobrado tanto pela demanda quanto pelo consumo, porém, vou ser cobrado em tarifa única, tanto demanda quanto consumo, independentemente do horário do dia. É necessário para consumidores do grupo A a assinatura de um contrato de fornecimento destinado a regular as relações entre concessionária e a unidade consumidora. Isso aqui a gente já tinha discutido em aulas passadas, né? A gente viu e tratou bastante sobre isso, sobre a questão do contrato de fornecimento, né? Executivo da conta e conversamos bastante sobre
esses pontos. Vamos seguindo. Consumidores do grupo B. Corresponde ao agrupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV. O grupo B é subdividido nos subgrupos apresentados na tabela 2, caracterizado pela estruturação tarifária monômia. Os consumidores são cobrados apenas pela energia que consomem. Então, só é cobrado aqui o consumo, não tem conversa. Ok? Então, os subgrupos pertencentes ao grupo B são 4. B1, B2, B3, B4. B1, residencial e residencial de baixa renda. Certo? Então, aqui, nós, consumidores residenciais, nos enquadramos, né? B1. Rural, cooperativa de eletrificação rural, serviço público de irrigação, B2, demais classes, B3, iluminação pública, B4. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. Eu fiz outros slides para a gente detalhar. A gente vai conversar bastante e vai ter algumas coisas que eu repito a propósito para ir fixando mesmo na mente de vocês, tá certo? Estrutura tarifária, né? Então, aqui já vai começar um repeteco aí de informações que a gente já passou, mas vamos repassar para ficar bem sedimentado aí nas mentes de vocês. Então, estrutura tarifária é um conjunto. Essas definições, pessoal, eu tirei, via de regra, do próprio site da Enel, né? Então, a Enel ela tem uma biblioteca bastante rica, né? de documentação, leis, normas, etc. E aí eu lancei mão muitas vezes da resolução normativa 414 de 2010 com atualização de 2017. Então eu já peguei a versão mais atualizada e aí existem muitas definições ali com relação a tarifação também, muitas definições, então eu copiei de lá ao pé da letra. Bom, é um conjunto de tarifas aplicadas ao faturamento do mercado de distribuição de energia elétrica que reflete a diferenciação relativa dos custos regulatórios da distribuidora entre os subgrupos, classes e subclasses tarifárias, de acordo com as modalidades dos postos tarifários. Certo? A gente já vai ver, a gente vai diferenciar o que é uma modalidade tarifária, o que é um posto, apesar de eu ter falado, certo? Um passant, mas a gente vai diferenciar o que é modalidade tarifária e o que é posto tarifário. Grupos tarifários. No Brasil, existem 2, o A e o B, tá certo? A para consumidores atendidos em média tensão e alta tensão, e o B para consumidores atendidos em baixa tensão. Então, é assim que as coisas funcionam aqui. Perfeito? No grupo A, encontramos os consumidores atendidos em média e alta tensão, ou seja, acima de 2.300 volts. Então, a gente tem indústrias, né, grandes complexos comerciais, certo? Ele se divide em 6 subgrupos, a gente já tratou deles, né? Ainda há pouco, que é mais um repeteco. E aí ele fala o seguinte, olha, os consumidores enquadrados nesta categoria, ou seja, no grupo A, estão na modalidade horária azul ou horária verde, certo? Então, os consumidores enquadrados nesta categoria estão na modalidade horária azul ou horária verde. Então, modalidade tarifária. Então, modalidade ouro sazonal azul ou ouro sazonal verde. Tá certo? Por que ouro sazonal? Porque ela vai ser diferenciada ao longo do ano. Então, ao longo do ano eu terei tarifas distintas. Certo? Então,
digamos, de maio a novembro eu terei um tipo de tarifa e de dezembro a abril outro tipo de tarifa. Então, vai diferenciar, daí ela recebe o nome ouro sazonal, tá certo? Ouro sazonal. E ela pode ser ouro sazonal azul ou ouro sazonal verde, vai depender, aí no caso, do cliente. É o cliente quem escolhe para onde é que ele quer ir. Tá? Existem umas regrinhas, mas é o cliente quem escolhe. Muito bem. No grupo B, encontramos os consumidores atendidos em baixa tensão, ou seja, abaixo de 2.300 volts. Como exemplo, temos tipicamente residências, lojas, a maior parte dos edifícios comerciais, né, imóveis rurais e por aí vai. Ele é subdividido em 4 subgrupos, a gente já viu, né? Iluminação pública, residencial, rural, tá certo? Demais classes, esse B3. As modalidades deste grupo são a convencional monômia e a horária branca, certo? A gente já vai também falar um pouquinho sobre isso. Então, convencional monômia ou horária branca. Então, a gente vai estar trabalhando no grupo B. E aí, para a gente sintetizar, né, o que a gente falou, a gente tem, olha só, os grupos tarifários, né, de acordo com a tensão de fornecimento. Então, média e alta tensão, do grupo A de alta tensão, B de baixa tensão. Então, eu tenho dos subgrupos A1 até o AS para o grupo A, grupo tarifário A, grupo tarifário B, do B1 ao B4, tá certo? Então, eu tenho residencial de baixa renda, rural, né? Industrial, comercial, serviços e outras atividades, poder público, iluminação pública. Isso porque eu posso ter industrial e comercial, claro, também fazendo parte do grupo B. Ok? Porque o que vai dizer realmente são vários parâmetros que a gente vai utilizar, né? A gente já viu como é que se dá essa classificação, né? Tanto no curso do semestre passado quanto nesse nosso próprio curso, né? A gente viu como é que é diferenciado, como é que se caracteriza um consumidor do grupo B e um consumidor do grupo A, certo? Muito bem. E aqui, mais uma vez, retirando da própria Resolução Normativa 414, eu tenho aqui os postos tarifários, eles são de ponta, fora ponta e intermediário. Tá? Então, por definição, eles são os horários de consumo definidos por cada distribuidora de energia. Então, o que é um posto tarifário? Posto tarifário é um horário durante o dia, né? É um horário durante o dia em que a tarifação será diferenciada. E para esses postos tarifários, nós temos três tipos de postos tarifários, certo? Normatizados. O primeiro deles é o horário de ponta. Neste horário, pessoal, a tarifação é maior, porque se entende que tem muitas unidades consumidoras conectadas, tá certo? Sobrecarregando o sistema. Então, as distribuidoras, elas cobram um maior valor, justamente para incentivar as unidades consumidoras a procurarem outros horários, tá? Alternativos. Então, no horário de ponta, geralmente são 3 horas consecutivas, né? E aí, a gente vai definir direitinho aqui para nossa concessionária local, isso varia de concessionária para concessionária, ok?
Mas ele diz aqui, olha, o posto tarifário é o período de tempo em horas para aplicação das tarifas de forma diferenciada ao longo do dia, considerando a seguinte divisão. Posto tarifário de ponta, né? Um período composto por 3 horas diárias consecutivas definidas pela distribuidora, considerando a curva de carga de seu sistema elétrico da distribuidora, no caso. Aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão ou permissão, com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de Carnaval, sexta-feira da Paixão, Corpus Christi e os seguintes outros feriados. Então, sábado e domingo e feriados nacionais não são cobrados o horário de ponta. Tá certo? Horário de ponta para sábado, domingo e feriados nacionais, eles não são cobrados. Então, eles são cobrados em todos os demais dias do restante do ano, porém, sábados, domingos e os feriados nacionais estão de fora, certo? Então, a modalidade, esse posto tarifário, ele não é considerado sábado, domingo e feriados nacionais, ok? Lembrando mais uma vez que no horário de ponta, tá certo? Neste posto tarifário, a tarifação é cobrada de forma diferenciada, ela é mais cara, tá? Ela é mais cara. Posto tarifário intermediário, é o período de horas conjugado ao posto tarifário de ponta, conjugado, né? Ou seja, ele está junto desse horário. Então, se eu tenho 3 horas no horário de ponta, né? 3 horas no horário de ponta, o intermediário é 1 hora depois e 1 hora antes, certo? Sendo 1 hora imediatamente anterior e outra imediatamente posterior, certo? Aplicada ao grupo B. Admitida sua flexibilização conforme o módulo 7 dos procedimentos de regulação e tarifação. Então, esse posto intermediário ele não é aplicado ao grupo A. O grupo A é só ponta e fora de ponta, né? Intermediário é só para o grupo B. E ele diz como é que calcula, olha só. Período de horas conjugado ao posto tarifário ponta, sendo 1 hora imediatamente anterior e outra hora imediatamente posterior. Tá certo? Então, intermediário seria isso. E finalmente o posto tarifário fora de ponta, onde a energia é cobrada a um valor menor, inferior ao que seria cobrado na ponta, né? Período composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas definidas nos postos de ponta e para o grupo B intermediário. Ok? Então, pessoal, como a gente vinha apontando, né, para o grupo A, nós temos 2 modalidades tarifárias, né? A ouro sazonal azul, a ouro sazonal verde, daqui a pouco a gente vai defini-las, ok? E temos também os postos tarifários ponta e fora de ponta, tá? Ponta e fora de ponta. Quando eu falo ouro sazonal azul e ouro sazonal verde, esse termo ouro sazonal significa dizer que em relação ao período do ano que eu esteja, em relação ao mês que eu estou no ano, eu posso ter uma tarifa maior ou menor, tanto para a modalidade azul quanto para verde. E o posto tarifário, né, esse ponta ou fora de ponta, significa que ao longo do dia, eu terei um período onde a tarifação terá um valor maior no horário de ponta e o restante do período a tarifação terá um valor menor e será cobrado menos, tá? Muito bem. No caso do grupo B, né,
Aí eu posso ter duas possibilidades. Até pouco tempo atrás, nós só tínhamos a tarifa convencional, monômia. Monômia porque é cobrado só pelo consumo. Mas agora existe a tarifa branca também. Tá? A gente vai já ver direitinho a diferença entre elas. Tarifa convencional. O posto tarifário é único, então independente do horário do dia, eu serei cobrado sempre pela mesma tarifa. As 24 horas diárias, todos os dias. E para a tarifa branca, eu terei os postos tarifários como lá nas modalidades ouro sazonal azul e verde do grupo A. Então eu terei os postos tarifários ponta, fora de ponta e também terei esse intermediário. A diferença é essa, é que eu terei intermediário, então terei ponta, fora de ponta, intermediário. Ok? Ponta, fora de ponta e intermediário. Daqui a pouquinho a gente vai discutir sobre um gráfico que eu mostro, onde caracteriza bem direitinho isso aí. E aí, isso aí vai ser exclusivo para os consumidores que optarem pela tarifa branca. Consumidor convencional não tem isso. Agora, se professor, eu sou grupo B residencial, posso? Pode. Agora, é aquela história do estudo que eu falo para vocês. A gente tem que fazer um pequeno estudo para saber se vale a pena. Tanto no grupo B quanto e mais ainda no grupo A. Certo? Porque para o grupo B, você está lá na sua residência, tá certo? Está pagando, independente do horário do dia, você paga a mesma tarifa, ok? Pode ser uma coisa assim, bem tranquila do ponto de vista da comodidade, etc. Mas pode ser que você seja um tipo de consumidor onde você consiga deslocar a sua carga. Por algum motivo. E se você se enquadra nesse tipo de consumidor, talvez fosse interessante considerar, ao invés da tarifação convencional, a tarifa branca. Né? Porque você vai ter tarifações diferenciadas ao longo do dia, não é? Ok? 3 tarifas distintas. Fora de ponta, ponta e no intermediário. Ok? Então, é um estudo a ser feito. Você também não vai sair do convencional para a tarifa branca sem saber as escuras. Não. Você tem que saber primeiro se é possível, se faz sentido, se você consegue deslocar a sua carga para um horário de tarifa mais baixo. Se você não consegue, então deixa como está. Certo? Se você não consegue, então deixa como está. Mesma coisa para o grupo A. Grupo A, essa tarifa mais salgada nos horários de ponta é justamente para isso. Para que o grande consumidor, médio grande consumidor, ele reveja a possibilidade de ele deslocar a carga, né, dele para um horário de tarifação, cuja tarifação é mais interessante do ponto de vista do custo para ele. Né? Então, tem essas questões que são carecem, né, de uma análise mais detalhada. Tá? Outra coisa que existe também, pessoal, são as bandeiras tarifárias. A gente vai falar delas agora. Né? As bandeiras tarifárias. Ok? Então, olha só. Eu estou colocando aqui uma tabela que ela é uma tabela de 2017. Ok? Tabela de 2017. Não é atual. Mas foi retirado do próprio site da ANEEL. Então, a ANEEL, ela define desta maneira. É o sistema que sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. O funcionamento é simples. As cores das bandeiras, verde, amarelo ou vermelho, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Então, existe aqui essa definição, né, essa variável CVU, custo variável unitário. Então, basicamente, é o custo desde a geração da energia até a chegada na sua unidade consumidora.
Se ele está dentro deste limite aqui, você está na bandeira tarifária verde, não vai ser cobrado mais nada além do consumo. Claro, as taxas, impostos, etc., tudo bem, mas extraordinariamente não vai ser cobrado mais nada. Tá? Agora, se esse custo para produção, né, transferência, né, transmissão e a chegada até a sua unidade consumidora ele aumenta, né? Aí vai depender de por que ele aumenta. Aumentou porque os reservatórios estão mais baixos, vou ter que usar mais termoelétrica. Termoelétrica é uma energia cara. Então aí serão avaliados e aí você vai ser enquadrado na bandeira amarela ou depois na bandeira vermelha. A vermelha tem 2 patamares, né? Um menos severo, outro mais severo. Então, a partir da bandeira amarela, você vai ser cobrado a cada 100 kWh. A cada 100 kWh, R$ 2,00 a mais. Vermelha, patamar 1, R$ 3,00 a mais. E patamar 2, R$ 3,5, R$ 3,50 a mais por cada 100 kWh, certo? Então, isso são as bandeiras tarifárias, né, que hoje em dia elas já fazem parte do nosso cotidiano. Bom, seguindo aqui com mais tarifação, né, aí eu mostro para vocês, ok? Esse gráfico. E esse gráfico, ele mostra a realidade da concessionária local, aqui, a Enel. Né? Então, ao longo do dia, das 24 horas diárias, eu tenho aqui os horários de ponta, intermediário e fora de ponta. Então, horário de ponta vai de 17h30 a 20h30. Horário intermediário de 16h30 às 17h30 e de 20h30 a 21h30. Horário fora de ponta de 0h a 16h30. Se eu estou considerando o grupo B, né, porque no grupo B eu tenho os 3 horários, né, o grupo B tarifa branca, né, para ser bem claro. Convencional não, convencional nem existe isso. Convencional é uma tarifação só, como a gente já discutiu. Mas grupo B, tarifa branca, então eu tenho esses 3 postos tarifários, ponta, intermediário e fora de ponta. Grupo A eu só tenho 2. Grupo A é só ponta e fora de ponta. Então, o grupo A seria de 17h30 às 20h30 ponta e todo o resto fora de ponta. Certo? Então, eu faço uma diferenciação, eu promovo uma diferenciação em termos de custo de energia ao longo do dia. Isso aí é o posto tarifário. Tá certo? Modalidade tarifária faz ao longo do ano, né? Ouro sazonal azul ou ouro sazonal verde. Então a gente vai já ver direitinho isso aí. Olha só. Só para sedimentar, tá certo? Que a gente discutiu. Então, se eu estou no horário de ponta, vou falar só do grupo A, tá? Grupo A, horário de ponta e horário fora de ponta. Se eu estou no horário de ponta, serei cobrado mais, será cobrado mais pela energia que eu consumo e também pela demanda, dependendo da modalidade, tá certo? Ouro sazonal azul cobra pelos 2, ouro sazonal verde não, tá? Mas a gente vai entrar nesses detalhes. Então, via de regra, eu serei cobrado a mais no horário de ponta, fora de ponta, terei uma tarifa mais branda. Perfeito? Isso aí é o posto tarifário. Ao longo do dia, dependendo do horário que eu estou consumindo, eu posso ser cobrado mais. E serei cobrado mais, né? Dependendo do horário que eu estou consumindo. Se aqui eu estou Enel, Ceará, então, se eu estou operando entre 17h30 e 20h30, será cobrado mais do que se eu estivesse operando em qualquer outro horário, certo? Então, as tarifas serão diferenciadas. Mas vamos ver também um pouquinho sobre a modalidade tarifária, né?
ouro sazonal azul. O que significa ouro sazonal azul? Então, ele diz o seguinte: caracteriza-se pela aplicação de preços diferenciados de demanda e consumo da energia elétrica para os horários de ponta e fora de ponta e para os períodos seco e úmido. Então, ele já está dizendo o seguinte: olha, ouro sazonal azul é aquela modalidade tarifária que ela vai te observar ao longo do dia, ela vai te cobrar preços distintos ao longo do dia, ponta e fora de ponta. E também vai te observar ao longo do ano, ela vai te cobrar valores distintos da tarifa ao longo do ano. Se você está naqueles meses de período seco, você será cobrado a mais. Se você está naqueles meses de período úmido, será cobrado a menos. Tá certo? Cobrado a menos, eu não sei se é exatamente um bom termo para se usar. A sua tarifa será mais branda. Tá? Período seco, sua tarifa será mais severa. Período úmido será mais branda. Certo? Então, assim, acho que fica melhor para entender. Então, você vai ser observado tanto ao longo do dia quanto ao longo do ano. Na ouro sazonal azul. Ela é bem detalhada. Ouro sazonal verde caracteriza-se pela aplicação de um preço único para a demanda, independente do horário e do período. Então, a demanda, você sabe que aqui é binômio, né? A tarifação aqui é binômio. Então, você vai ser cobrado tanto pelo consumo quanto pela demanda. Só para a gente não perder isso de vista. Então, ouro sazonal azul, ela vai te cobrar tanto tarifas diferenciadas, tanto para a demanda quanto para o consumo, ao longo do dia e ao longo do ano. Ouro sazonal verde, não, já começa uma diferença por aí. A demanda será preço único, independente do horário do dia, independente do mês do ano. Tá? E os preços serão diferenciados para o consumo. E para o consumo, a tarifa ouro sazonal azul e verde são iguais. A mesma coisa da tarifa ouro sazonal azul, né? De acordo com as horas do dia e do mês do ano, tá certo? Se você está no mês seco ou se está no mês úmido. O faturamento da unidade consumidora do grupo B será realizado com base no consumo de energia elétrica ativa, tá certo? Faturamento do grupo B realizado com base no consumo de energia elétrica ativa. Então, aqui somente consumo, tá? Somente consumo, não cobra demanda, somente consumo. Mas existem as duas modalidades, as duas tarifações: convencional, tarifa constante. Ouro sazonal só vale para o branco. O Tico e o Teco já estão brigando. Não, ouro sazonal só vale para o grupo A, tá certo? Ouro sazonal azul, ouro sazonal verde só vale para o grupo A. Né? Grupo B é convencional, tarifa convencional ou tarifa branca, tá certo? Tarifa convencional ou tarifa branca. Então, mais uma vez aqui, ele está afirmando, olha só, o faturamento de unidade consumidora do grupo A será realizado com base no consumo da energia elétrica ativa. Isso é verdade, não cobra demanda. Porém, existe uma diferenciação. Eu posso tanto fazer parte da tarifa, convencional ou, por escolha minha, eu posso fazer parte da tarifa branca. Aí eu tenho que analisar o que é melhor para mim, onde é que eu me adequo mais, onde é que a minha tarifa, o meu custo de energia será menor, tá certo? E só lembrando que o consumidor do grupo B residencial, ele também pode migrar para a tarifa branca, ao invés de estar com a tarifa convencional, migrar para a tarifa branca, mas isso daí carece estudos, né? Como a gente já bem discutiu hoje. Muito bem. E só lembrando, chamando a atenção, pessoal, acabei esquecendo, essa tabela, esse valor aqui que é cobrado, né, nas bandeiras tarifárias, a depender de onde você se encontra, não é? Se bandeira amarela, vermelha, tá certo? E etc. Ele será cobrado de todos igualmente, né? De todos os consumidores, ok?
Porém, existem alguns casos, tá certo? Existem alguns casos onde esse valor aqui ele será diferenciado, ele será cobrado um valor menor, tá certo? Mesmo estando em bandeira amarela ou vermelha patamar 1, vermelha patamar 2, tá certo? Será cobrada menor. Então são aqueles casos onde o consumidor ele é declarado um consumidor de baixa renda, tá certo? Aqui, outros casos que se enquadram são consumidores de atividades rurais, ok? Consumidores de atividades de agricultura, né? Consumidores de atividades de aquicultura, tá certo? E eu não estou me referindo quando a gente fala aquicultura, não é exatamente somente a piscicultura, não é. Né? Você pode criar peixes, mas pode criar também moluscos, pode criar crustáceos, até plantas aquáticas, se for para benefício humano, também se enquadra, tá certo? Então, existem aí algumas exceções, tá, para a tarifação nas modalidades não, com relação às bandeiras tarifárias, tá? Existe aí algumas diferenciações para essas classes. Tá? Eu queria comentar isso, acabei esquecendo, né? Mas já está devidamente pontuado, ok? Então, somente para a gente fechar, pessoal, esse primeiro contato, essa primeira aula, né, sobre esse tema, estou mostrando aqui num quadro, né, para vocês justamente uma síntese do que nós vimos. Tá? Uma síntese do que nós vimos. Olha só. Lembra lá os períodos de maio a novembro, período seco, dezembro a abril, período úmido. Tá? Maio a novembro, período seco, dezembro a abril, período úmido. Ok? Então, o A é a disponibilidade média dos reservatórios e o consumo ao longo do ano. Olha, quando a disponibilidade é menor, o consumo é maior. Então, é por isso que neste período, aqui, período seco, é cobrado um valor de tarifa maior do que no período úmido, certo? Então, eu tenho menores níveis nos reservatórios, né? Então, eu preciso utilizar outras fontes. Geralmente, a gente está utilizando... A gente tem bastante eólico solar já no sistema, mas ainda não é suficiente, então a gente usa bastante termoelétrica, que é uma energia super cara. Né? Então, daí a justificativa, né, da ANEEL para uma tarifação mais salgada nesse período. Perfeito? Então, resumindo aqui, sintetizando, olha só, tarifa ouro sazonal azul, eu tenho demanda. Para demanda, vai ser cobrado tanto o horário de ponta quanto o horário de fora de ponta, certo? Demanda, tanto o horário de ponta quanto fora de ponta, com valores diferenciados, e o consumo vai ser cobrado tanto ponta quanto fora de ponta com valores diferenciados. E se eu estou no horário de ponta num período, numa época, num mês de período seco, né, entre maio e novembro, o valor vai ser maior do que se eu tivesse no mesmo com o consumo na ponta num mês úmido, como dezembro ou janeiro, por exemplo. Seria cobrado menor. Então, eu teria para o consumo diferença ao longo do dia e diferença ao longo do ano. Para a demanda, diferença ao longo do dia. Isso para ouro sazonal azul. Ouro sazonal verde, ouro sazonal verde, aí diferencia, porque aqui eu terei somente
demanda a tarifa única, o resto é tudo igual. Mas vamos observar o que está escrito, ele diz o seguinte: a tarifação horizontal azul é obrigatória para os consumidores dos grupos A1, A2 ou A3, ou seja, para os consumidores atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV. O enquadramento também é compulsório com tensão de fornecimento inferior a 69 kV quando a demanda contratada for igual ou superior a 300 kW. Tá certo? Então, demanda superior, igual ou superior a 300 kW também é compulsório, muito embora você tenha uma tensão mais baixa. Então, se você está em 3.8 com uma demanda contratada a partir de 300 kW, você é obrigado a fazer parte da ouro sazonal azul. Muito bem. Ouro sazonal verde. Com relação ao consumo é igualzinho ao ouro sazonal azul, mas a demanda, lembra que a demanda na ouro sazonal azul, a tarifação ela varia ao longo do dia. Então, se eu estou no horário de ponta ou fora de ponta, eu tenho tarifas diferentes. Mas, para ouro sazonal verde, a demanda tem sempre tarifa única, independente do horário do dia, independente do mês do ano. É o modelo ideal para clientes que controlam o consumo no horário de ponta. Então, controlar o consumo no horário de ponta significa o quê? Significa que eu posso deslocar minha carga para outros horários. Em suma, seria isso. Às vezes, isso é bem complicado, tá? Às vezes não é tão simples, mas em alguns casos é possível, ok? Em alguns casos é possível. E isso faz toda a diferença, porque você, a depender de uma modalidade tarifária ou outra para consumidores do grupo A, então você pode ter um impacto considerável no custo da sua energia elétrica ao final do ciclo de tarifação, tá certo? Ao final de um mês. Bom, então a gente vai encerrar por aqui, pessoal, e a gente vai conversando mais sobre esse tema